Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu me chamo Léo Souza. Vamos direto aí pro assunto do vídeo. Gente, eu quero deixar claro aqui o seguinte: segundo a Escritura, servo de Deus é sinônimo de solidariedade com o próximo, sem querer ser visto pelos homens. Tá? Eu sei que essa mensagem que eu vou trazer aqui agora e a mensagem que eu venho trazendo não agrada a maior parte das pessoas. Eu sei disso. Agora, eu estou decidido a apanhar por causa do Evangelho. Tem gente que não tem a menor noção da profundidade do que eu estou falando. Acha que eu estou exagerando e tudo mais. Isso para mim não interessa, porque eu sei o vespeiro que eu estou mexendo, tá? Acredito que você já vai entender. Se você for inteligente e sincero, você vai entender onde eu estou querendo chegar. Estar a serviço de Deus é socorrer os mais necessitados, seja ele quem for. Agora, dependendo de quem seja a pessoa, não necessariamente você precisa dar dinheiro, tá? Às vezes a pessoa precisa de um chacoalhão para ela poder aprender a se desenvolver, a trabalhar, né? Porque a Bíblia diz que aquele que não quer trabalhar também não coma, ok? Então, para concluir, tem gente que precisa de um chacoalhão, tá? Precisa ser orientado a trabalhar, tá? A pegar o que vier à mão para poder tirar o teu sustento. Ok. Agora, muita gente também precisa de ajuda financeira. Muita gente precisa de uma ajuda de cestas básicas. Muita gente precisa de uma ajuda que alguém pague uma conta, tá? Que esteja muito apertado. E a gente dá o que a gente tem, ninguém dá do que não tem. Isso posto, gostaria de deixar claro aqui também o seguinte: quando tu for dar as tuas esmolas, faça como para Cristo, tá? Porque eu sei de gente que já doou cesta básica, tá? Com bicho dentro de alimento, ok? Ou seja, se você quer fazer uma obra de fato para Deus no próximo, e Deus só aceita ser amado, elogiado, louvado, tá? No próximo, porque esse é o ensino do Evangelho, é o cumprimento da lei, então faça isso como se fosse para Deus, ok? Não faça de qualquer maneira, porque no dia do juízo o Senhor vai te pegar, tá? Então vamos lá. Para você deixar de ser safado, pilantra, hipócrita, evangélico, cristãozinho hipócrita. Estou falando de uma maneira muito forte, que é para ver se você entende, ok? Larga de ser trouxa. Deixa eu falar aqui uma coisa aqui, com perdão da palavra, tá? Eu quero que vocês abram sua Bíblia aí no capítulo 10 de Atos dos Apóstolos, tá? Sem muita enrolação. Se você não tem Bíblia e não tem como acompanhar, apenas preste atenção na leitura. No capítulo 10 diz assim, versículo 1. Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Tá? Eu gostaria de deixar claro aqui o seguinte, olha só. Diz que esse homem era italiano, ok? Esse homem era italiano, esse homem não era evangélico, esse homem não era cristão, do ponto de vista da declaração pessoal, ele não era cristão, ok? Ele era um pagão, e diz lá que o homem, o escritor Lucas, faz questão de colocar as seguintes palavras para um pagão: piedoso e temente a Deus. Piedoso e temente a Deus. Ok? Para deixar claro que Deus não faz acepção de pessoas.
Tem muita gente da Umbanda, do Candomblé, da Quimbanda, que é infinitamente melhor do que muitos evangélicos hipócritas nojentinhos, do que muitos católicos hipócritas nojentinhos. Agora, se está fazendo uma propaganda do Candomblé e da Quimbanda ou das religiões de matriz africanas, evidentemente que não. Tem muito hipócrita safado também nas religiões de matriz africana. Evidente. No islamismo também. Só que a questão aqui é o seguinte, é que o escritor de Atos dos Apóstolos tem a audácia, inspirada pelo Espírito Santo, essa audácia, de dizer o seguinte: o Cornélio era centurião, não era judeu, da corte chamada italiana. E ele era piedoso e temente a Deus. Piedoso e temente a Deus. Aí o que ele fazia? Muitas esmolas ao povo. Ao povo. Não era esmolas ao templo, à igreja, ao judaísmo, aos sacerdotes. Não, era ao povo, ao povão, aos pobres, tá? E de contínuo orava a Deus. Deixa eu te fazer uma pergunta. Esse cara aqui não foi judaizado, ok? Não foi judaizado. E a oração dele subia para Deus. Por que subia para Deus? Porque ele tinha um coração cheio de misericórdia, um coração dadivoso, um coração não preso aos bens materiais. Então a gente aprende uma outra coisa aqui, que quem não tem o coração grudado nas coisas, qualquer oração que esse cara fizer, Deus vai ouvir. Tá? Isso é óbvio. Por quê? Olha o que aconteceu no versículo 3. Esse homem observou claramente, durante uma visão, um pagão, e Deus mostrando para o pagão, se revelando para o pagão, porque o pagão era muito mais cristão ou verdadeiramente cristão do que em relação a um judeu, a um chamado cristão, a um chamado santo, limpo, diante de Deus, bonitinho, família feliz, tá? Que não existe, ok? E aí Deus se mostra a um pagão, a um adorador de ídolos, tá? A um que tinha por costumes ídolos, porque os romanos tinham ídolos, tinham vários deuses, ok? O cristianismo só vem surgir praticamente no 3º, 4º século ali, que é onde começa ali o processo de institucionalização do cristianismo. Aí o que acontece? Esse homem observou claramente numa visão, um pagão, cerca da hora 9ª do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e disse a ele: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Eu gostaria de parar por aqui para fazer o seguinte comentário. Presta atenção. Você que vai para a igreja bonitinho, que dá o seu dízimo bonitinho, cheirosinho, para engordar o bolso de lobos devoradores que querem controlar o país e querem controlar o mundo inteiro, tá? Para te roubar e acabar com a tua reputação. Inclusive matar a mim, por exemplo, porque num país com predominância católica evangélica, eu tô lascado se eu pregar as verdades. Vão me buscar em casa. Vai ser uma ditadura. Ok? Então, se você pressupõe pregar o evangelho e não bate de frente contra essas alianças que estão por aí, você está assinando o atestado da morte. Porque se você for falar isso numa igreja hoje, falar essas verdades, eles não vão gostar. Então o que acontece? Eu não estou nem aí, entendeu? Não estou nem aí
para pastor, para igreja, para instituição, que gosta de comer o dinheiro dos outros e não gosta de trabalhar, ok? Então vamos lá. Qual é o primeiro aprendizado aqui? Deus fala com qualquer um que esteja sincero e que tenha misericórdia da vida do próximo, que tem com que ajudar e ajuda, ok? E essas orações que essa pessoa fizer, sobe a Deus, como um memorial, como um incenso agradável, ok? Deixa eu agora abrir no capítulo... Deixa eu ver aqui, eu tinha separado aqui. Romanos. Romanos no capítulo 2 e o versículo 17. Tá? Versículo 2 e capítulo 2, versículo 9. Vamos lá. Versículo 7. 6, melhor. Vamos lá. 2, versículo 6. Perdão, aí se você está acompanhando aí. Capítulo 2, versículo 6. Deus que retribuirá, Deus vai retribuir a cada um segundo o seu procedimento. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, não é ir para a igreja, não é ficar idolatrando seres humanos, tá? Perseverando em fazer o bem. O que é fazer o bem? Fazer igual o centurião Cornélio, como eu acabei de ler. Procuram glória, honra e incorruptibilidade. Mas ira e indignação aos facciosos. Quem são os facciosos? Os que só falam com quem falam com eles, os que só gostam das coisas que eles gostam, os que fazem divisão entre as pessoas. Olha, se você é bolsonarista, tu não vai tomar ceia. Se tu é petista, tu também não vai tomar ceia. Entendeu? Ficam fazendo divisões. Se você é prostituta, tu não vai tomar ceia. Se você se você teve uma vida de prostituição no passado, quem sabe, né? Não vai tomar ceia. Se você é gay, não vai tomar ceia. Se você como é que eu vou dizer? Se você fala em língua estranha, nossa igreja não aceita que não acreditamos em língua estranha, também não vai tomar ceia. Se você como é que eu vou dizer? Pega mais. Se você não é casado no papel, você também não vai tomar ceia, está em adultério. Ou seja, esses desgraçados, se você não der dízimo, não der dinheiro para encher o bolso do pastor, você também não vai tomar ceia. Não é isso que você aprende? Porque está roubando a Deus. Quem rouba a Deus vai para o inferno. Não é isso que o R.R. Soares e a companhia limitada dele fala aí, desses pastores vagabundos? Então vamos lá. Os facciosos vão ter muita angústia. Deus vai cobrar deles. Tá? Que desobedecerem à verdade obedecem à injustiça. Qualquer pessoa que promove guerra, separação, dizendo o seguinte, ó, aquele grupo ali é do diabo, logo tem que metralhar eles. Ou vice-versa. Vai sofrer a dura mão de Deus. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal. Ao judeu primeiro, e também ao grego, ou seja, não é nenhum grupo nem outro. Não é nem o povo chamado de Deus, os judeus, nem também os gregos, os pagãos. Não interessa, é quem faz o mal, como Paulo está falando. Glória, porém, e honra e paz a todo aquele que pratica o bem, a todo aquele que pratica o bem, a todo aquele que ora pelo que persegue, a todo aquele que ajuda o necessitado, a todo aquele que não faz questão de querer separar o joio de trigo nesta terra, ao judeu primeiro e também ao grego.
Ou seja, não tem diferença. Se um judeu faz isso, amém, glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Se um grego faz isso, um pagão, idólatra, louvado seja o nome do Senhor. Porque para com Deus não há acepção de pessoas, diz o versículo 11. Assim, pois, todos os que praticam sem lei, ou seja, que não é judeu, não conhece Bíblia nem nada, também sem lei perecerão. E todos os que com lei pecaram mediante lei serão julgados, os judeus, os evangélicos, vão ser achados em falta, tá? Quando, pois, os gentios que não têm lei, os pagãos, que não vai à igreja, que não toma ceia, que não faz isso, não faz aquilo, que não fala de Levítico, não conhece nada, não tem nada a ver com Bíblia, um ateu pode ser, procede por natureza de conformidade com a lei, que é boa, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmo. Esses aí mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente, acusando-se ou defendendo-se. No dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens de conformidade com o meu evangelho. Acabou. Isso aqui ficou claro para que nenhum hipócrita, nojento, linguarudo, que gosta de ficar apontando uma pessoa porque uma pessoa é ateia, porque uma pessoa de uma religião afro, que gosta de ficar jogando os outros no inferno com, desculpa o termo, com o rabo todo sujo de bosta. Aí acha que é mais espiritual porque tá dando dinheiro na igreja. Ah, porque eu não sou gay, eu sou mais espiritual. Hipócrita, nojento, vagabundo da pior espécie. O juízo de Deus te aguarda. Eu sei que essa mensagem vocês não vão gostar. Essa mensagem não dá dinheiro para mim. Vocês gostam de mandinga. Aqui não tem mandinga. Aqui tem verdade dura e crua na cara de todo avarento, miserável, idólatra do dinheiro, faccionista. É só isso. Fiquem com Deus.